A Bíblia não é apenas um livro sagrado de ensinamentos espirituais. Ela é um manual de vida, um guia divino para a prosperidade, abundância e sucesso. Através das Escrituras, encontramos princípios poderosos que não apenas nos ensinam a viver com sabedoria, mas também a criar riqueza de maneira justa, responsável e com propósito. Neste vídeo, vamos revelar os segredos da prosperidade escondidos nas Escrituras. Prepare-se para uma transformação financeira baseada na sabedoria bíblica, que pode mudar a sua vida para sempre. As palavras têm o poder de moldar nossa realidade. Provérbios 18:21 diz: "A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto." Isso nos lembra que as palavras têm grande poder para influenciar todas as áreas da nossa vida, incluindo nossas finanças. Marcos 11:23 reforça essa verdade ao afirmar: "Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, será feito." Jesus nos ensina que declarações de fé podem transformar nossas circunstâncias, incluindo as dificuldades financeiras. Em vez de dizer, "Não posso pagar isso", podemos declarar, "Estou buscando maneiras de gerar mais renda, confiando que Deus nos guiará para novas oportunidades." Além disso, Josué 1:8 nos instrui a meditar nas promessas de Deus e a aplicá-las em nossa vida diária. "Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." Quando falamos alinhados com a palavra de Deus, nossas palavras têm o poder de criar, transformar e alinhar nossa realidade com a vontade de Deus, trazendo prosperidade, paz e sucesso para nossas vidas. Provérbios 23:7 diz: "Assim como a pessoa pensa em seu coração, assim ela é." A jornada rumo ao sucesso financeiro começa no campo invisível da mente. Não se trata apenas de quanto você ganha, mas de como você enxerga o dinheiro e sua própria capacidade de prosperar. A Bíblia nos ensina que os pensamentos moldam a realidade. Se você pensa com fé, você age com coragem. Se acredita que Deus deseja sua prosperidade, suas atitudes e escolhas refletem essa crença. A mente é o solo onde se planta o destino. Por isso, renovar sua forma de pensar é o primeiro passo para viver a plenitude financeira que Deus preparou para você. A transformação financeira começa dentro de nós, com a renovação dos nossos pensamentos e a confiança no plano divino. Mateus 6:24 diz: "Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro." Esse versículo nos alerta que não podemos permitir que o dinheiro tome o lugar de Deus em nossas vidas. Deus não quer que sejamos escravos do dinheiro, mas que o administremos com sabedoria. Quando o dinheiro assume o controle, ele dita prioridades, rouba nossa paz e enfraquece nossa fé. Porém, quando colocamos Deus no centro e alinhamos nossos objetivos financeiros com a sua vontade, encontramos liberdade e clareza. 1 Timóteo 6:10 diz: "O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males." Este versículo nos ensina que o problema não está no dinheiro, mas no apego que desenvolvemos a ele. O dinheiro por si só não é bom nem ruim, mas quando ele se torna o centro das nossas atenções, ele pode distorcer nossas prioridades. Deus deve ser o Senhor do nosso coração, e o dinheiro deve ser uma ferramenta para cumprir seu propósito, e não o contrário.
Quando colocamos Deus em primeiro lugar, o dinheiro perde seu poder de controle sobre nós e passa a servir para a realização do plano divino, em vez de nos escravizar. Tudo o que temos vem de Deus. Nada nos pertence de forma absoluta. Somos apenas administradores temporários dos recursos que Ele nos confiou. Entender isso transforma nossa perspectiva sobre o dinheiro, o tempo e as oportunidades. Ser um bom mordomo é viver com propósito, gratidão e responsabilidade diante de Deus. Quando reconhecemos que Deus é o verdadeiro dono de tudo o que possuímos, nossa gestão de recursos se torna mais alinhada com os princípios divinos, trazendo prosperidade e paz em nossas vidas. Mateus 25, 14 a 30, conta a famosa parábola dos talentos, onde Jesus ensina a importância de gerenciar os recursos com sabedoria. Na história, um senhor, ao partir em viagem, confia diferentes quantias de talentos, um tipo de moeda, a 3 de seus servos, conforme a capacidade de cada um. 2 deles usaram sabiamente os talentos que receberam, negociando e multiplicando-os, enquanto o terceiro, por medo, enterrou seu talento e não fez nada com ele. A lição que Jesus nos ensina é clara. Deus espera de nós atitude, responsabilidade e fé com os recursos que Ele nos dá. Multiplicar o que recebemos é uma forma de honrar a confiança de Deus, enquanto enterrar os recursos é desperdiçar as oportunidades que Ele nos oferece. Deus nos chama a agir com sabedoria e coragem, sabendo que Ele recompensa a fidelidade e o esforço no uso dos talentos e recursos que nos confia. A sabedoria financeira começa com planejamento e organização. Lucas 14, 28 diz: Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa, para ver se tem com o que a terminar? Jesus nos ensina que antes de tomar qualquer decisão, é fundamental planejar e avaliar nossos recursos. Já em Provérbios 24, 3 a 4, lemos: Com sabedoria se edifica a casa, e com discernimento se estabelece. Esses versículos revelam que criar um orçamento é um ato de sabedoria. Planeje antes de gastar. Acompanhe onde seu dinheiro vai e construa uma base sólida para o futuro. Essa prática não só nos traz estabilidade, mas também nos aproxima de uma vida mais alinhada com a vontade de Deus. 2 Coríntios 9:8 declara: Deus é capaz de abençoar abundantemente para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo de que precisam, vocês transbordem em toda boa obra. Este versículo não é apenas uma promessa de provisão, mas um convite à transformação de mentalidade, de uma mentalidade de escassez para uma de abundância. Ele revela o coração generoso de Deus, que não apenas supre nossas necessidades, mas deseja que tenhamos o suficiente para abençoar os outros. A provisão divina, portanto, não é limitada pelas circunstâncias ou pelos desafios temporários. Em todos os tempos e em todas as áreas da vida, Deus deseja que tenhamos o suficiente não apenas para nós mesmos, mas para que possamos transbordar em boas obras. Essa abundância é a verdadeira prosperidade, que não consiste em acumular riquezas para si, mas em ser um canal de bênçãos para os outros. O propósito da prosperidade não é apenas para nos enriquecer, mas para nos capacitar a fazer o bem e a avançar o reino de Deus, compartilhando com generosidade o que Ele nos dá. Filipenses 4,19 afirma: O meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. A verdadeira prosperidade começa com confiança em Deus como nosso provedor supremo. Quando entendemos que Deus é a fonte de todas as nossas provisões,
a ansiedade perde força e a fé toma o seu lugar. Ele não promete apenas suprir o básico, mas todas as nossas necessidades, baseando-se nas riquezas da sua glória e não nas limitações humanas. E isso nos lembra que a prosperidade verdadeira não está na escassez, mas na abundância que vem de Deus. Deus quer que você floresça, não apenas sobreviva, e viver nessa certeza liberta do medo da falta. Viver com essa confiança traz paz e nos conduz a um estilo de vida abundante, onde a paz reina, mesmo antes da provisão chegar. A confiança em Deus nos transforma, permitindo-nos ver a prosperidade como uma expressão de fé e segurança no seu cuidado constante. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Esse versículo revela um princípio profundo sobre fidelidade e responsabilidade. A maneira como administramos o que temos, mesmo em pequenas quantias ou tarefas, é um reflexo do que seremos capazes de lidar com maiores responsabilidades. Fidelidade não começa quando temos muito, mas se prova nas pequenas decisões do dia a dia, nos detalhes invisíveis e nas oportunidades simples. Deus observa como lidamos com o pouco, pois é ali que Ele vê o nosso coração. Ser responsável nas pequenas coisas é o que nos prepara para receber as grandes bênçãos que Ele tem para nós. Quando somos fiéis no pouco, Deus vê em nós um coração preparado para confiar as grandes responsabilidades e prosperidade. Provérbios 27:23 diz: procure conhecer bem o estado das suas ovelhas, dê atenção aos seus rebanhos. Esse versículo nos ensina a responsabilidade e atenção aos recursos que Deus nos confiou. Nos tempos antigos, os rebanhos representavam riqueza, sustento e segurança. Hoje, esse princípio se aplica diretamente às nossas finanças, negócios, investimentos e tudo o que está sob nossa administração. Cuidar bem do que temos é um ato de sabedoria e zelo. Ao acompanhar as finanças e saber para onde vai cada recurso, evitamos desperdícios e nos preparamos para enfrentar imprevistos com equilíbrio. Deus honra aqueles que, vigiando e organizando bem o que receberam, demonstram fidelidade e prudência. A prosperidade começa com boa administração, pois a maneira como gerenciamos o que temos hoje abre portas para as bênçãos futuras. A generosidade, na perspectiva de Deus, não é perda, é uma porta para a abundância. Em Malaquias 3:10, o Senhor nos convida a trazer os dízimos com fidelidade, dizendo: ponham-me à prova. Esta é a única vez na Bíblia em que Deus nos autoriza a testá-lo. Ele promete abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre aqueles que são fiéis. Lucas 6:38 reforça esse princípio, dizendo: deem e receberão. A generosidade não é apenas sobre devolver, mas devolver com medida cheia, sacudida, transbordante. Deus responde à nossa generosidade com uma abundância que vai além do que podemos imaginar. E, em Provérbios 11:25, a palavra nos ensina: a alma generosa prosperará. A prosperidade verdadeira não começa com o acúmulo, mas com a entrega. Quem reparte, cresce, quem serve, é servido. Dar com fé é confiar plenamente que Deus nunca falha. Quem planta com o coração, colhe com as mãos. Uma promessa divina que traz abundância, bênçãos e crescimento. Em um tempo em que muitos vivem no limite financeiro e sem planejamento, a Bíblia nos chama a adotar uma vida de sabedoria e responsabilidade. Provérbios 21:20 nos ensina que na casa do sábio há reservas de riqueza e azeite, mas o insensato gasta tudo o que pode, destacando a importância de poupar e se preparar para o futuro.
A Bíblia não apenas nos aconselha a evitar o desperdício, mas também a agir com prudência em tempos incertos, como vemos em Eclesiastes 11:2, que nos instrui a dividir nossos recursos e diversificar, sabendo que o futuro é imprevisível. O exemplo da formiga, em Provérbios 6:6-8, é outro poderoso ensinamento sobre preparação e antecipação. Ela armazena suas provisões no verão, sem esperar pela adversidade. Guardar e investir com sabedoria não é falta de fé, mas sim uma demonstração de maturidade e responsabilidade diante de Deus. Ao gerenciarmos bem o que Deus nos confiou hoje, estamos nos preparando para atravessar os desafios do amanhã com paz e confiança, sabendo que a boa administração é uma expressão de sabedoria divina. A Bíblia nos adverte sobre os riscos das dívidas e como elas podem nos prender e limitar nossa liberdade. Provérbios 22:7 nos ensina: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Esse versículo destaca a perda de liberdade que ocorre quando nos tornamos dependentes dos outros através das dívidas. Romanos 13:8 reforça esse princípio ao afirmar: não devem nada a ninguém, a não ser o amor. Deus nos chama a viver de forma responsável, sem o fardo das dívidas, e a ter nossa única obrigação como o amor ao próximo. Quando nos encontramos endividados, a Bíblia nos incentiva a agir com sabedoria e disciplina, buscando maneiras de restaurar nossa ordem financeira. Viver sem dívidas é viver com paz e liberdade, sabendo que Deus pode nos guiar para um equilíbrio financeiro onde possamos usar nossos recursos para abençoar os outros, ao invés de sermos escravizados pelas dívidas. A verdadeira prosperidade é alcançada por meio do trabalho dedicado e constante. Provérbios 10:4 afirma: quem trabalha com mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Esse versículo revela que o esforço contínuo, a dedicação e a responsabilidade no trabalho são a chave para o sucesso. Colossenses 3:23 reforça esse conceito dizendo: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Trabalhar com excelência e integridade, como se fosse para Deus, não apenas atrai o favor divino, mas também traz crescimento e prosperidade. O trabalho diligente vai além de ser uma simples fonte de sustento. Ele se torna um testemunho de fé, um ato de adoração e uma oportunidade de demonstrar a Deus nossa fidelidade com os recursos que Ele nos confiou. Dessa forma, ao trabalharmos com dedicação e responsabilidade, não estamos apenas buscando sucesso financeiro, mas honrando a Deus e cumprindo seu propósito em nossas vidas. Construir riqueza requer fé em Deus, paciência e perseverança. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A verdadeira fé em Deus nos dá confiança de que, mesmo sem resultados imediatos, Ele está no controle e seus planos para nós são bons. Tiago 1:4 nos ensina: mas a paciência deve ter sua obra completa, para que sejais perfeitos e completos, sem que vos falte coisa alguma. A paciência é um ingrediente essencial para o crescimento, tanto financeiro quanto espiritual. Gálatas 6:9 nos lembra: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Mesmo quando os resultados não são imediatos, devemos continuar aplicando os princípios de Deus, com persistência e fé, pois a colheita virá no tempo perfeito de Deus. Efésios 3:20 afirma: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós.
Esse versículo nos lembra que Deus tem o poder de fazer mais do que imaginamos, inclusive em nossas finanças e vida. O contentamento é fundamental para viver com paz e prosperidade. Em Filipenses 4, 12 a 13, Paulo nos mostra que o contentamento não depende das condições externas, dizendo: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento é uma escolha que vem de dentro, baseada na confiança de que Deus nos fortalece em todas as circunstâncias. Em 1 Timóteo 6, 6 a 7, lemos: na verdade, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. O contentamento nos liberta da inveja e da comparação, ensinando-nos a ser felizes com o que temos, sem desejar o que os outros possuem. A verdadeira riqueza não está nas suas posses, mas na forma como você administra o que Deus lhe deu. Viver com contentamento nos ajuda a focar em construir riqueza duradoura, fundamentada em sabedoria e boas escolhas, e não em busca de ganhos rápidos e instáveis. A Bíblia nos ensina que deixar um legado é parte do plano de Deus. Provérbios 13, 22 diz: o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. Isso nos lembra que nossa vida deve refletir sabedoria e generosidade para abençoar as próximas gerações. Em Deuteronômio 8 e 18, Deus nos diz: lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza. O poder de gerar riquezas vem de Deus, mas deve ser usado para abençoar e edificar as gerações futuras. Salmo 112, versículo 1 a 3, complementa, dizendo que o homem que teme ao Senhor terá uma descendência abençoada e sua justiça permanecerá para sempre. Um legado fiel é aquele que combina prosperidade material e espiritual, que impacta positivamente as gerações que virão. A Bíblia nos ensina que colaboração e relacionamentos são fundamentais para o crescimento financeiro e espiritual. Eclesiastes 4:9 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Isso nos lembra que, ao trabalharmos juntos, podemos alcançar muito mais do que sozinhos. Provérbios 27:17 também nos ensina: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Relacionamentos saudáveis e colaborativos são essenciais para crescer em todas as áreas da vida, especialmente nas finanças e na fé. Lucas 6:31 nos instrui a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Como vocês querem que os outros lhes façam, assim façam vocês a eles. Esse versículo reflete o princípio da reciprocidade, que nos ensina a agir com generosidade e bondade, criando um ciclo de bênçãos que se multiplica. Através da parceria, apoio mútuo e orientação, conseguimos aprender, prosperar e enfrentar desafios juntos, alinhados com os princípios de Deus. Quando nos cercamos de pessoas que compartilham valores semelhantes, nossas oportunidades aumentam e o crescimento espiritual e financeiro se torna mais forte e mais sólido. Embora construir riqueza seja um princípio bíblico, mas a Bíblia nos adverte a não fazer da riqueza um ídolo. Mateus 6:19-21 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, mas acumulem tesouros no céu. A riqueza deve ser usada para abençoar os outros e avançar o reino de Deus, não para tomar o lugar de Deus em nosso coração. O verdadeiro valor da riqueza está em como a administramos com sabedoria, generosidade e propósito eterno.
Cada ensinamento bíblico sobre riquezas nos oferece uma oportunidade de transformação, não apenas no campo financeiro, mas também no campo espiritual. Quando aplicamos esses princípios divinos, não estamos apenas buscando melhorar nossa situação material, mas também nos tornando mais próximos de Deus. A verdadeira prosperidade bíblica não está em acumular riquezas, mas em como administramos o que Deus nos deu, seja dinheiro, tempo ou oportunidades. Fidelidade, responsabilidade e generosidade são os pilares que sustentam uma vida financeira que honra a Deus. Ele nos chama a administrar com sabedoria, trabalhar com diligência, ser generosos e, acima de tudo, a confiar que Ele proverá abundantemente. A prosperidade verdadeira começa no coração e na mente, quando decidimos agir de acordo com a vontade divina. Deus nos dá não apenas os recursos materiais, mas também a capacidade de gerar riqueza para que possamos abençoar a nós mesmos e as futuras gerações. O segredo para viver uma vida próspera é entender que tudo o que temos vem de Deus e que devemos usar esses recursos com propósito, alinhados à sua vontade. Comece hoje a aplicar os segredos da prosperidade da Bíblia em sua vida financeira, confiando que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Com fé, paciência e perseverança, você experimentará uma transformação duradoura e abençoada em todas as áreas de sua vida. Obrigado por assistir a este vídeo. Que as bênçãos de Deus transbordem em sua vida e até o próximo vídeo.